Diana, Pernambuco, Leonardo, Eduardo Danjou, já mandei a carteira de psicanalista de informação dele, lá para Pernambuco também. Teve mais. Fernanda, de Barra Mansa, já enviei a documentação toda. Doutor Arilson, de Silva Jardim, aqui no Rio, mandei também. E foram muitos. E tem alguns aqui do Rio que eu vou entregar pessoalmente, que é a Jaqueline, Bruno, tem alguns aqui, mas o povo todo de fora do Rio de Janeiro, eu já enviei a documentação de todos. Tá? Já enviei a documentação de todos. Então, sejam Obrigada! Estou esperando ansiosamente. Eu que agradeço a todos vocês, tá? Pelo carinho, pela compreensão. Nós estamos longe, tivemos problemas com a internet, com os Correios. Internet não. Tive alguns problemas com os Correios. Deixa eu só aqui compartilhar a minha tela. Vou pegar algo aqui. A nossa live de hoje, eu não vou me estender muito. Eu prometo que nós vamos agora usar bastante nosso tempo, iremos usar bem o Zoom para tirarmos dúvida, para fazermos live, mas eu não vou me estender hoje, até porque hoje é meu aniversário. Eu tinha esquecido que hoje é meu aniversário. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Desde a semana passada você está esquecendo disso. Esqueci. Detalhe. Não estou querendo lembrar muito disso, não, mas tá bom. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu fiz algumas anotações aqui. Sim. Tem um bloco de nota aqui, ó, misericórdia. Ele é demais esse bloco de notas. Então, vamos lá. Aqui. Outro dia surgiu uma pergunta. Não foi a Diana, não. A Diana só comentou. Foi uma pessoa no grupo dos filiados que eles comentaram como que faz para poder o profissional entrar nos planos de saúde. Teve uma pergunta dessa lá no nosso grupo de filiados. E eu vou estar falando daqui a pouco. Então, o tema da aula de hoje é como abrir o meu consultório. Como abrir meu consultório? Eu vou falar de maneira bem simples, de maneira bem verdadeira para todos. Abrir consultório. Primeiro, de tudo, né? E bem simples e bem óbvio. A pessoa tem que estar matriculada num curso de psicanálise, seja ele livre, seja ele como pós-graduação. Eu estou vindo agora do Espírito Santo, estava no Espírito Santo, passei 2 dias lá, foi muito bom, encontro de networking, encontro de psicanálise, e muitas dúvidas surgem em torno da psicanálise, muita dúvida em torno de como abrir consultório, como se portar. Então, primeiro de tudo, a pessoa precisa estar matriculada num curso de psicanálise. Como eu já disse, a psicanálise no Brasil ela é livre. Ela ainda não é reconhecida como uma ciência. Vai chegar por vários tratados, vários trâmites, várias brigas de egos, né? Entre conselhos, isso, aquilo. Eu não vou ficar citando nomes aqui, que não vale a pena ficar citando nomes. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Vou interromper aqui depois eu volto a compartilhar a tela. Só ver um negócio aqui. Tá. Então, hoje ainda não é reconhecido, mas o curso de psicanálise ele é livre, amparado pelas leis, amparado, tem as suas portarias, amparado pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. Então, o aluno entra num curso de psicanálise, escolhe um curso de psicanálise, um curso que tenha uma base mínima, uma grade, onde você vai entender um pouco sobre a psicanálise. Toda escola de psicanálise, todo
a sociedade de psicanálise ela precisa cumprir o tripé que Freud deixou. Teoria, análise e estágio. Eu vou partir daqui, mas eu vou até o último dia da minha vida, até o último dia que o teatro, a cortina do teatro da minha existência fechar, eu vou ficar batendo. É preciso fazer teoria, é preciso fazer análise, é preciso fazer estágio. Qualquer psicanalista, no mínimo, que quer ser respeitado, que quer ser reconhecido na sociedade psicanalítica no Brasil e até fora do Brasil, ele precisa cumprir esse tripé que Freud deixou. Não foi inventação. Eu já tive conversas com pessoas que confessaram para mim na minha frente que eles achavam que esse tripé, que foi as escolas de psicanálise que inventaram isso. Não foram nós que inventamos isso. Freud, em um dos congressos, lá em 1900 e alguma coisa, lá no Congresso de Budapeste, ele falou que para que uma pessoa fosse reconhecida e pudesse ser chamada de psicanalista, ela teria que cumprir pelo menos 3 fases, pelo menos o tripé, que é teoria, análise e estágio. Muitas pessoas que fazem online, até mesmo aqui, né, você estuda no Instituto Humaniza, Mente Renovada é a sociedade que faz as outras 2 etapas, mas vocês, a maioria aqui são alunos ou foram alunos do Instituto Humaniza. Temos outros alunos aqui também que são de outras instituições que hoje são filiados à Sociedade Mente Renovada. Mas vocês fazem a teoria pelo portal. E o portal está lá com as 22 matérias, tem os 22 trabalhos, tem abertura direto comigo, que me chama, tira dúvida, marcamos as consultas. A segunda fase é a parte das análises, só que as análises elas precisam ser feitas paralelamente. Ou seja, você começa a fazer as suas aulas e você já marca as suas análises. Né? Temos aí a doutora Tânia Garcia, que está aí, que me ajuda nessa coordenação aí dos estágios. Então, as análises são 15 análises, 7 comportamental. Todo psicanalista precisa passar pelas análises. Eu fui visitar hoje uma família onde a filha dela está em outro país e ela vai vir estudar com a gente. E estava explicando para eles a importância de se fazer uma análise. Quem está aí já ao vivo aí comigo e quiser já falar, dar um depoimento sobre qual é a importância que você acha e você está passando pelas análises didáticas. Isso é o que para você? O que tem feito diferente? Oi? Quem está falando aí? Hein? Vamos lá. O que tem sido de diferente para você nas análises? O que as análises didáticas têm feito para você dentro da sua mente, dentro da sua vida? Qual é a importância e qual a diferença de fazer análise didática, de ter uma analista de data? Né? Aqui nós temos alguns. Aqui eu tenho a doutora Tânia Garcia, temos a doutora Lohane Ferreira, temos o doutor Vinícius, que também faz parte do nosso grupo de didata. Temos aí também, temos os 6 analistas de datas que estão conosco aí nessa campanha de ajudar, de fazer a pessoa ter uma boa formação, porque não adianta ter a parte teórica e não ter as análises didáticas para corrigir possíveis traumas que todo ser humano traz. Todo ser humano traz uma carga da sua infância. Todo ser humano traz uma carga da família. E lembrando para vocês, 90% dos nossos bloqueios emocionais, eles são paternos. Foram os nossos pais que colocaram em nós. Nós somos modelos dos nossos pais. Então, os traumas que nós temos, eles foram incutidos em nós inconscientemente através dos nossos pais. Brigas de família, separação, divórcio, problema financeiro, problemas financeiros, tudo isso vai interferir na vida de uma criança, vai interferir na vida de um jovem, de um adolescente, de um jovem, e possivelmente vai virar um adulto com alguns problemas emocionais. Tem como ajudar? Tem. A psicanálise está aqui para isso. E por isso que você, aluno de psicanálise, tanto do Instituto Humaniza, ou os que fazem junto com Mente Renovada,
precisam fazer análise didática. Então, como eu disse, temos alguns alunos aí que estão fazendo. Se você quiser dar o seu depoimento, qual é a importância que você tem sentido e achado das análises na sua vida, você pode falar. Eu já estou te dando uma abertura para você falar. Ou se você também falar assim, ó, eu acho tudo balela. Eu acho que é feito só para ganhar o dinheiro, é feito só para pegar o dinheiro das análises e eu não vejo mudança nenhuma em mim. Se tiver alguém que queira falar, está aberto para você. Você pode falar. Tem alguém? Não tem ninguém para falar? Vou dar continuidade. Ninguém quer falar, hein? Vou dar continuidade. Eu vou falar, né? Que eu sou suspeita para falar, né? Falar. A doutora Tânia não pode falar porque ela... Eu não posso falar. Coordena não é justo. Não vou advogar em causa própria, né? Não pode advogar em causa própria, não pode. Então, vamos lá. Se no meio da aula aí alguém quiser falar, pode falar. Então, análise didática. Aqui no nosso caso, se falamos de Humaniza, se falamos de Mente Renovada, nós fazemos 15 análises. Isso é muito pouco ainda, porque você vai pegar uma sociedade de Londres, onde as pessoas se baseiam, falando de psicanálise, a base da psicanálise não é os Estados Unidos. Não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é base para tantas outras ciências, como coach, como PNL. Agora, psicanálise, a base da psicanálise não é os Estados Unidos. Isso já é uma coisa antiga, desde lá da Guerra Mundial, onde Hitler invade lá os países, invade a Áustria, invade tudo ali, a Alemanha, e Freud fica preso com sua família ali no país dele. Só que a ONU, a Organização das Nações Unidas, consegue uma permissão de Hitler para tirar toda a sua família. E as Nações Unidas deram duas opções. Ou ele iria para os Estados Unidos, ou ele iria para Londres. Freud escolheu ir para Londres. E lá criou a Sociedade de Londres. Até hoje, nos Estados Unidos, agora que está entrando um pouco da psicanálise. O forte nos Estados Unidos é o TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, ou terapia que eles usam comportamental cognitiva, onde a psicologia usa muito isso. A psicanálise agora que está se abrindo mais para os Estados Unidos. Então, o parâmetro para nós psicanalistas do Brasil é a Sociedade de Londres. Lá, só para você começar a fazer o curso de psicanálise, você precisa passar por 35 análises. Nós sabemos que a realidade do Brasil é totalmente diferente. Não tem como colocar aqui em questões financeiras, principalmente. Sabemos toda a condição do país. Nós estamos com 15, mas a nossa tendência, a nossa vontade é aumentar um pouco mais. Enquanto nós não aumentamos, nós tentamos, eu, a doutora Tânia e os outros analistas, incutir na mente dos nossos psicanalistas que as análises didáticas vai ter que ser uma prática o resto da vida. Aí vai se chamar supervisão. Você sempre vai precisar de um psicanalista acima de você para fazer a sua supervisão, porque nós não somos de ferro. Nós somos seres humanos, nós ouvimos problemas, nós ouvimos dificuldade de várias pessoas. E tem horas que nós precisamos de alguém para ouvir as nossas demandas. Então, a nossa luta aí é fazer com que todos os alunos que estão em formação, futuros psicanalistas, entendam que eles vão precisar ter supervisão, vão precisar ter pessoas para ajudá-los. E isso é muito importante também, para que as pessoas entendam que psicanálise sem supervisão não tem como viver, não tem como caminhar. Então, Michel, oi, pode falar. A supervisão, ela não só serve para os problemas pessoais, mas também os problemas dos nossos pacientes que a gente vai captando também. Muito bom. Entendeu? Eu acho que a gente mexe com tanto conflito, tanto problema, que a gente acaba, sei que não é devido, né? Mas a gente acaba passando para si mesmo, atrapalhando o sono, atrapalhando o dia a dia. Nós somos seres humanos
e acabamos, muitas vezes, nós absorvemos tudo isso. Isso é de suma importância, por isso que a supervisão é importante. Então, depois que você faz as 10 primeiras análises, você é enviado para o estágio. Mas você precisa cumprir as 10. 7 comportamental, 3 introdução do estágio. Você vai aprender a preencher uma ficha de anamnésia, a atender pelo Zoom. Tem pessoas que ainda não conseguem atender pelo Zoom. Tem pessoas que ainda não conseguem atender pelo WhatsApp. O WhatsApp, até isso a gente ensina a pessoa mexer, como fazer. Hoje eu estava conversando numa análise, conversando não, que eu não converso com ninguém, eu faço análise. Eu estava analisando uma aluna e, pelo Zoom, eu observava tudo, o rosto dela, tudo dela. Ela falou assim, mas como? Eu falei para ela assim, você quer que eu te fale algo? Eu vou fechar os meus olhos. Falei para ela, você vai ficar com os seus abertos. Eu vou falar tudo que está em sua volta. Eu fechei meus olhos e falei assim, você está sentada numa rede do Fluminense, atrás de você tem um quadro com 2 flores de branca, tem um sofá preto do seu lado, o seu brinco é de um formato do infinito, as suas unhas na ponta de crigel, ela é dourada, e comecei a falar tudo que estava em volta dela e dela. Ela, como é que você viu tudo isso? Em 40 minutos que nós estamos aqui, eu falei, eu estou analisando tudo. Pelo Zoom, você consegue ver o rosto da pessoa. Quando você fala algo que mexe com ela, você consegue ver os olhos dela, se ela está entendendo, se ela não está entendendo. Até isso nós ajudamos, ensinamos a pessoa usar, manusear também essas ferramentas. Outra coisa importante nas análises é você entender que análise é uma cura também. Todos os alunos vão perceber que eles são no início da psicanálise e no término da psicanálise serão outro. Porque, mediante as leituras, você vai ler as contribuições de Freud, as contribuições de Melanie Klein, você vai ver os pensamentos de Bion, de Winnicott, aquilo vai começar a entrar em você, você vai começar a se entender um pouco mais. Gente, é por isso que aconteceu isso, é por isso que foi isso. Você começa a se enquadrar no ambiente. Não pode entrar numa ansiedade. Tem pessoas que se matriculam hoje, amanhã já quer saber como é que é o estágio. Amanhã já quer saber como é que vai atender. É o quê? É gradativamente. É devagar. É igual. Esse dia aconteceu, eu não sei nem se ela está na aula aí, eu vou ter que chamá-la. A menina pegou, virou para mim, falou que já assistiu todos os vídeos e já fez todas as atividades. Ela se matriculou dia 3 de abril. Eu falei para ela, filha, é impossível você ter... Não, mas eu maratonei. Eu falei, é impossível você ter feito todos os vídeos, você ter feito todas as atividades. Ele me mandou uma mensagem para tirar uma dúvida. Você já estudou psicanálise? Ela, não. É que eu gosto muito. Eu falei, me perdoa, é impossível você ter assistido todos os vídeos, ter feito todas as atividades. Eu nem tive tempo de corrigir ainda a atividade dela. E você... Eu acho impossível. Não me mandou uma mensagem para tirar uma dúvida, nem para me conhecer. Então, é impossível. E eu falo mesmo, não tem para onde correr. Então, matriculou num curso de psicanálise, seja onde você quiser. Hoje vocês estão aqui no Humaniza. Você pega, começou as análises, fez estágio. Aí você vai fechar o seu ciclo de psicanálise. Aí tem as declarações de análise, de estágio. Isso tudo é outro processo que nós vamos falando pessoalmente com cada um. Mas você fechou, aí agora você começa a sua vida. Agora você começa. E a maioria das pessoas tem a dúvida e a ilusão que vai pegar e vai começar já a abrir consultório e vai começar a ser conhecido por todo mundo. Vai começar o seu consultório lotar, infelizmente, não vai. Não é assim que acontece. Perguntas e dúvidas até agora? Está aberto para vocês. 1 minuto para quem quiser falar. Sem dúvidas. Mais alguém? Eu quero falar assim. Estão me ouvindo bem? Está meio confusa a minha internet aqui hoje. Não, está dando para ouvir, pode falar. É interessante, né? Uma pessoa ansiosa querendo ajudar pessoas ansiosas. Não dá para queimar a etapa.
né? Não O tem como psicanalista não matar. pode ser ansioso, agoniado, já querer começar. Porque é interessante, vários alunos que eu fiz supervisão, por coincidência, eles pegaram o primeiro paciente, era o assunto que eles foram curados, Isso aí. quando estavam no início do processo. Incrível isso, incrível. Uma coincidência, assim, que se não tivesse passado por esse processo, seria cruel, porque ia desestabilizar o profissional. Não tem como. Né? Não tem como. É aquilo que eu gosto de dizer. Né? A gente precisa ter um psicanalista para chamar de meu. E para sempre. Se a gente entende que para a gente é necessário, para o outro também. Esse processo ele vai se alongando. Tem que haver isso desse tempo, tem que ter o tempo de maturação, de assimilar a teoria, né? Não dá para queimar etapa. Como assim uma pessoa ansiosa desse jeito? Né? Então, assim, eu procuro trabalhar com os meus alunos da maior calma possível, para que eles possam passar por esse processo e, quando estiverem diante do seu paciente, eles estejam extremamente capacitados, né? Isso Isso. Isso é muito bom. Mais alguém quer falar? Mais alguém? Pode falar, Eduardo. Acho que tem muito uma questão da causa e efeito, né? Vamos supor que uma determinada pessoa ela faz 4, 5 anos de psicologia, enquanto nós vamos fazer 1 ano. Mesmo que você pule as etapas, mesmo que você, de um mês para o outro, você se torne psicanalista, você não vai conseguir render nada, porque você não tem conhecimento. Tem prática. Você pulou as etapas. Por mais que você abra consultório, por mais que você ache que tenha experiência, que nunca vai ter, né, que como a doutora Tânia, ela é minha psicanalista, e eu posso dizer isso com toda a convicção, realmente a minha vida está sendo mudada depois que eu comecei a fazer a psicanálise. Inclusive, já pedi SOS, e assim a gente vai percebendo realmente a necessidade. E tem pessoas, como eu já ouvi, aí eu queria ser bem sincero, sabe, professor? Eu posso ser bem sincero? Total. Aí tem pessoas que ainda dizem assim, poxa, isso parece uma pirâmide. Só que não é. E de que adianta eu pular os processos se eu não vou ser um bom profissional? Eu posso atender um ou outro que não vai me indicar para o seguinte e eu vou ficar por aí boiando. É isso aí. É impossível. Assim, dentro de 1 ano você tem que praticar muito. E você vai concorrer com pessoas gigantes. E para isso você tem que estar nutrido para se tornar um gigante. Também. Essa é a minha visão. Muito e assim, bom. No meu modo particular, ela está sendo muito bem-vinda. Eu até comentei com a doutora Tânia que provavelmente acho que vai ser até o final do ano, porque são tantas coisas a resolverem, que é como ela mesma falou. Se chegar alguém para mim com um problema X, que eu tenho um problema X também, ou que eu tive um problema X, eu vou saber lidar. E assim, se a minha intenção é ajudar, então por que eu não ajudo com excelência? Verdade. E eu ajudando com excelência de coração, as coisas elas vão fluir para mim, vão vir mais pessoas, porque as outras vão dizer que obtiveram resultado. E assim sucessivamente. Verdade. Você vai ver até o final do ano como vai ser diferente a sua vida. Eu não sei se eu me fiz entender com as minhas palavras, mas assim, a gente estava até conversando, né, doutora Tânia, outro dia, sobre determinados psicólogos. Aí é uma coisa, né, que a gente vê o pessoal muito estressado, muito fora de si. E assim, na minha visão, na minha ótica, eu percebo que é falta de análise. Eles pregam que tem que ter isso, né, depois de formado, mas eles não vão atrás e ficam ali abarrotados de problema,
No consultório até que consegue ter um autocontrole para ser uma pessoa aparentemente equilibrada, mas fora do consultório é uma catástrofe. Então, de que adianta? Que profissão de amor é essa, né? Que dedicação é essa? Mas acho que eu me fiz entender, né? É sim. Muito obrigado, foi muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. O tema da nossa aula hoje, eu estava falando como é que você inicia, mas o tema mesmo da nossa aula é como abrir o consultório. Tem alunos aqui que iniciaram, tem alunos que não iniciaram, tem alunos que já estão na fase final já da sua formação, mas preste atenção. Hoje, eu já tenho um bom tempo na psicanálise. Hoje, eu não... É uma opinião minha e um conselho. Eu não aconselho nenhum psicanalista recém-formado hoje abrir consultório. Por que eu não dou apoio? Não é que eu não dou apoio, a sociedade dá apoio. Eu não bato em cima disso, abre o consultório. Por quê? Presta atenção. Durante muitos anos, eu vi pessoas, elas abrindo consultório e se frustrando. Abrindo consultório, fechando e se frustrando. A classe de psicanalista, vou ser bem sincero, assim como a classe de professores, classe de líderes, são pessoas muito vaidosas. E muitas vezes não querem entender, não querem ouvir. A maioria, 80% das pessoas que vêm estudar psicanálise, elas não são psicanalistas de origem. Elas não nasceram, cresceram, né, viraram jovem, adolescente, jovem e decidiram ser psicanalista. São poucos. Eu conheço poucos. Eu já estou há alguns anos, há mais de 10 anos. Se vocês conhecem, aí é com cada um. Nada que se fala pode se criar regras. Nós criamos alguns métodos, né, que a gente vai testando, vai dando certo, a gente vai passando para as pessoas. Mas a grande maioria, assim, de 70% a 80%, são pessoas que vieram de outras profissões. Se eu estou mentindo, alguém pode me desmentir aqui ou falar alguma coisa. A maioria que vem são professores, diretores de escolas, enfermeiros, pastores, evangelistas, missionários, várias profissões. Mas não é a profissão de origem psicanalista, e sim tantas outras profissões. Então, hoje, mas sempre foi, hoje se fala muito de marketing digital, internet, tudo isso, mas sempre foi assim. As pessoas, qualquer um de vocês hoje, a não ser que vocês tenham uma tabela, uma tabela de clientes, uma clientela, uma carteira, uma agenda lotada. Exemplo, você é enfermeiro, não tem como. Você é enfermeiro ou você trabalha no hospital. Ou você trabalha em home care, ou você trabalha em algum lugar. Você é professor, ou você trabalha em uma escola, ou você é diretor, ou você dá aula particular. A autoridade que as pessoas te conhecem é essa autoridade. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou diretor de escola. Eu sou enfermeiro. As pessoas te conhecem assim na sua cidade. Se eu for perguntar para cada um, qual é a sua autoridade na sua cidade? Aí um vai falar, não, eu sou professor, virei diretor. Quantos anos? Ah, já estou há 10, 15, 20 anos. Então, a autoridade que você tem no seu município, no seu bairro, é uma autoridade dessa profissão. Aí, de repente, vamos pegar aqui, Leonardo. Leonardo é professor, né, Leonardo? Não é professor? E agora diretor também, está como diretor. Misericórdia, que Deus te abençoe. Deus te abençoe fortemente. Então, preste atenção. As pessoas na comunidade, Leonardo é da Bahia, as pessoas que te conhecem na sua região sabem que você é professor de chão, de sala de aula e agora diretor. Pô, beleza. De repente, o Leonardo se forma em psicanálise, pega um diploma de psicanalista, uma carteira e abre um consultório. Abre lá grandão. Psicanalista Leonardo. Se você não tiver dinheiro para manter seu consultório, vai fechar. Porque vamos ver um mínimo de consultório aí. Se você não tiver uma loja sua, própria, se você não tiver um terreno, você vai pagar aí no mínimo aí numa sala
de 600 a 800 reais, no mínimo, por mês. Aí você vai pegar, vai pagar mais uma luz. Vou resumir, um consultório mínimo. Aí tem as mobílias, tem tudo. Para montar, você vai gastar aí, no mínimo aí, uns 5 mil reais para montar. Montou, beleza, o consultório. Aí depois 1.200 por mês para manter. Tem luz, tem água, tem tudo. Mas cadê os clientes? Se as pessoas te conhecem como professor, ninguém vai vir até você. É preciso começar a gerar uma autoridade como psicanalista em cima de você. Como? Mas, Michel, como que eu gero uma autoridade em cima de mim como psicanalista? Você começa a fazer lives, falar sobre ansiedade. Ô, gente, tudo bom? Eu falo isso para todo mundo. Abre lá o seu Instagram. Vou usar o Leonardo como exemplo. Boa noite, gente. Meu nome é Leonardo. Eu sou psicanalista em formação, estou me formando em psicanálise. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu quero falar sobre ansiedade. Vocês sabem o que é ansiedade? O que vai gerar ansiedade? Possa ser que não tenha ninguém assistindo, tenha uma, duas pessoas, vai ficar gravado. Alguém vai assistir depois. Ou vão entrar, vão sair. Aí as pessoas da tua região vão falar assim, caramba, eu não sabia que Leonardo era psicanalista. Agora ele é psicanalista? Pô, legal. Muito bom. Aí começa a gerar uma autoridade em cima da sua figura de psicanalista. Outra coisa para gerar autoridade em cima de quem está começando. Tem pessoas que não aceitam, mas é preciso. Palestras e atendimentos gratuitos. Tem toda uma forma. Uma igreja de um amigo, uma empresa de um amigo, dá uma palestra sobre saúde mental, sobre saúde emocional, uma palestra sobre ansiedade, sobre depressão, de forma gratuita. Tem uma ONG perto da sua casa, uma igreja católica, qualquer lugar que precisa de atendimento, atendimentos gratuitos. Eu até falo, os estágios dos nossos alunos, eles podem ser presencial ou online com a gente. Nós temos pacientes para as pessoas atenderem. Mas também você pode procurar uma instituição da sua cidade. Nós te mandamos um relatório de estágio, mandamos uma carta de apresentação e lá você começa a estagiar de graça, realmente. Nós ensinamos que é preciso botar uma taxa risória para que as pessoas valorizem, porque tem pessoas que não valorizam o que é gratuito. Então, você bota uma quantia, R$10, R$20, ainda doa para o local. Doa para o local. Então, é preciso gerar uma autoridade como psicanalista. Eu não aconselho ninguém que está formado de primeira a abrir consultório, porque vai se entristecer, vai se decepcionar, não vai chegar ninguém. Mas eu sou muito conhecido na minha cidade, professor Michel. Todo mundo me conhece como pastora, como pastor. É isso mesmo. Todo mundo te conhece como pastor, como pastora. Todo mundo te conhece como professor, como enfermeiro, como vendedor. Aí agora você surge do nada como psicanalista. Primeiro é preciso gerar uma autoridade em cima da sua nova profissão, que é de psicanalista. Então, anota aí, para você começar a atender e pensar em ter um consultório, primeiro você precisa gerar autoridade de ser psicanalista para que as pessoas entendam que você é psicanalista. É uma transição, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de profissão, é uma mudança de propósito. Tem pessoas que... A psicanálise é um propósito de ajudar pessoas, aliviar as pessoas, de ajudar contra todos esses processos emocionais que as pessoas lutam. Então, é preciso gerar uma autoridade em cima das pessoas, para depois você abrir um consultório. Hoje, então, está espalhado no Brasil, existe algo chamado co-work, que é o quê? O espaço compartilhado. Aqui no Rio tem espaços compartilhados de consultórios já montados, que você paga aí 30, 40, até 60 reais uma hora. E você vai e atende lá e você não tem despesa com nada. Então, isso é muito importante imaginar, pensar, antes de abrir consultório. Você precisa gerar autoridade sobre a sua vida. Mas vamos lá. Existem alguns passos para você abrir o consultório. O primeiro lugar... Eu tenho uma dúvida. Oi, quem está falando? É a Diana. Pode falar, Diana. Eu tenho uma dúvida. Porque assim, a gente sabe que, como a gente já conversou, o próprio paciente se dá alta,
né? Então, em torno de quantos pacientes a gente poderia ter para abrir um consultório? Por exemplo, depende da sua região, o valor. Eu penso assim, e sempre indico, para que você... Porque é uma incógnita. Paciente, eles vêm e somem. É até uma coisa interessante agora, é muito bom trabalhar com pacotes. Pacote de sessões. Olha só, eu só trabalho você fazendo um pacote de sessões. Ou 4 no mês, ou 5 no mês, e passar no cartão de crédito. Porque se a pessoa pagar esse pacote das análises no cartão de crédito, aí ela vem. Agora, se ela ficar pagando toda semana, ela não vem. Ah, essa semana eu não vou, não. Se for de 15 em 15 dias. Ah, hoje eu não vou, não. Vou deixar pronto daqui a 15 dias. Se for de mês em mês. Ah, esse mês eu não vou, não. Vou para lá, porque as pessoas não sabem qual a importância de fazer uma terapia. Elas fazem tudo, elas pagam dinheiro em tudo, mas elas não entendem essa importância de fazer terapia. Então, assim, para você montar um consultório e manter um consultório, você vai precisar, no mínimo, ter uns 15 clientes fixos e que paguem um dinheiro bom. Ah, professor Michel, então e como que eu cobro? Claro, nós temos uma tabela de preço na nossa sociedade, é uma tabela de honorários, né, que você pode cobrar o mínimo, o médio e o máximo. Mas isso também depende de regiões. É muito complicado. Eu já tive psicanalistas que chegaram em uma determinada região e lá um psicólogo cobrava, exemplo, R$200 a consulta. Ela pegou e colocou R$100 a consulta. Vieram todo mundo para cima dela. Não pode. Se você chegou no local que já tem outros terapeutas atendendo, psicólogos, terapeutas, atendendo no valor, você não pode botar nem mais baixo nem mais alto. Porque, exemplo, tem um psicólogo atendendo por R$200. Você chega lá, bota R$300 e seu consultório está cheio, você vai atrair problemas para a sua vida. Vai atrair problemas à toa, de ele querer te denunciar. Você estando filiado a uma sociedade não vai dar em nada, mas vai dar um transtorno, uma dor de cabeça, um bafafá. Então, até para cobrar as suas análises, você precisa fazer uma pesquisa na sua região, você precisa olhar direitinho, porque cada região, e até num estado, existem valores diferentes. Exemplo, tem um local aqui que eu atendo em Irajá, que o mínimo da consulta é 80, o médio é 100 e o máximo é 120. Por causa do quê? Do poder financeiro das pessoas que moram nesse bairro. Aí eu tenho outro consultório em outro lugar do Rio, Taquara. Já é um lugar mais próximo de pessoas que têm um poder financeiro maior. Lá a consulta você já pode começar, mínimo 150, médio 200, máximo 300. E tem gente cobrando até mais. Então, até para você elaborar um preço, um valor da sua consulta, você precisa fazer uma pesquisa. Você precisa conversar com outros profissionais, de suma importância. E você precisa fazer as suas contas de quanto você vai gastar no seu consultório, de quanto você vai gastar por mês, de luz, tudo, para ver se você vai conseguir manter. É por isso que eu falo, a pessoa que está recém-formada, porque se ela for tirar do orçamento dela, que ela já tem familiar para manter um consultório, ela vai acabar com o orçamento familiar e pode se frustrar com o consultório. Porque isso é complicado. Não aconselho ninguém a fazer. Hoje também tem os atendimentos online. É muito bom, porque você pode ajudar as pessoas de forma online. Então, vamos lá. Para abrir sua clínica de psicanálise, primeiro, eu estou falando, você precisa escolher um lugar. Quanto mais o local que você escolhe, quanto mais movimentado for esse local, se for mais no centro, se for no centro comercial, o valor dos aluguéis é muito mais alto. Então, a primeira coisa que você tem que escolher é o lugar onde você vai colocar seu consultório. O importante, se é bom que você monte seu consultório num local que você já tem autoridade como psicanalista, que as pessoas te conhecem como psicanalista, que as pessoas irão te indicar para outras pessoas. Isso é de suma importância. Segunda coisa que você tem que fazer, muito importante, como eu disse, a maioria das pessoas que se tornam psicanalistas,
ou elas se aposentaram numa outra profissão, ou elas ainda exercem uma outra profissão. Então, ela tem horários. Você vai precisar escolher os dias e os horários que você vai atender. Isso é de suma importância. E outros, existem bairros que os dias de movimento é diferente de outros bairros. É diferente. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa, tanto se enquadrar no seu horário e no horário da região que você está. Tem locais que as pessoas procuram terapia depois das 17 horas, quando sai do trabalho. Vocês sabiam disso? Elas procuram 17, 18 horas, 19, até 21 horas eles procuram análise, terapias, porque saem do trabalho e vão direto ali para a consulta. Já tem regiões que as pessoas gostam de ser atendidas na parte da manhã. Tem lugares que as pessoas gostam de ser atendidas na parte da tarde. Então, em primeiro lugar, para abrir um consultório, uma clínica de psicanálise, escolher um bom lugar. Lembrando sempre que os bons lugares sempre serão mais valorizados financeiramente o aluguel. Uma coisa que eu sempre falo, quando eu tenho turmas presenciais e turmas online também, se você conhece psicanalista da sua região que não tem consultório, entre em contato, se junta, se une. Psicanalista tem que parar de vaidade, aluga junto. Um atende na segunda, outro atende na terça. Um atende na quarta, outro dia atende na quinta. Um atende na sexta, outro no sábado. E vai revezando os sábados. Porque juntos conseguem manter. Então, é preciso... Oi? Tá ruim aí a ligação. Oi? Eu acho que é o som dele que está ativado só. É de José Aparecido Miranda. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, primeiro, colocar o segundo. Você precisa escolher os seus dias e seus horários para o atendimento. Você vai ter que ter isso. Terceiro, a escolha da mobília e decoração dos ambientes. Isso é muito importante. Terapia, as pessoas procuram para se acalmarem. Você precisa colocar cores neutras. Por que os hospitais eles são de cores brancas? Para trazer mais tranquilidade. Quando se fala de atendimento de criança, aí tem um espaço que você bota enfeitado, você bota ali as decorações, mas tem que ser cores frias. Eu sou professor de artes. Você não pode usar num consultório cores quentes, vermelho, preto, roxo, verde escuro. Tem que usar cores mais frias, cores mais claras, que vai trazer mais leveza, mais paz interior na alma dos seus analisados, dos seus pacientes. Até na cor, até na decoração, até no ambiente você precisa prestar atenção. Eu sempre falo para os meus psicanalistas, quem aqui nunca entrou num consultório de um médico, de um psicólogo, qualquer especialista da área da saúde, e olha e procura o certificado deles. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez, não levante a mão. Mas quem faz? Chega no consultório e já procura o certificado da pessoa. A maioria das pessoas faz. Então, é importante, exemplo, você está aqui, está a sua mesa, você está aqui atrás da mesa e o seu paciente está na sua frente. Ou você coloca os seus certificados atrás de você, aqui, eu estou aqui, atrás de você, seu certificado de psicanálise, o certificado de reconhecimento da sua sociedade, os outros cursos que você fez complementares, como florar de bar, auriculoterapia, hipnoterapia, quem gosta. Todas essas terapias que são complementares, que servem para que a gente consiga agregar mais em nossos clientes. Então, você bota o seu certificado atrás de você ou tem outra posição também, na lateral. Na sua lateral direita aqui, assim, e as pessoas sempre dão uma olhadinha assim, para ver. É de suma importância. Gera autoridade sobre a sua vida. Porque o certificado, ele não vai falar por você. O certificado, tem pessoas que querem só certificado, mas o certificado não vai te dar autoridade na fala. O certificado não vai te dar autoridade com as técnicas psicanalíticas, mas o certificado vai te dar autoridade para as pessoas olharem e verem que realmente você é um profissional que buscou uma capacitação,
que buscou uma experiência, que buscou aprender cada vez mais. Então, isso é de suma importância. Outra coisa que nós precisamos entender, para você abrir um consultório, você vai ter que criar um CNPJ. Tá? Você vai ter que criar um CNPJ. Mas, professor, um CNPJ hoje em dia é caro. Aqui no Rio de Janeiro, para você abrir um CNPJ, varia aí entre R$ 1.500 a R$ 2.000, dependendo do contador. Aí vai surgir uma dúvida que eu também já tive, e a gente pesquisa com o corpo jurídico, pesquisa com o contador, pesquisa com o amigo. O psicanalista, ele não pode ter MEI? Não. O psicanalista não pode ter MEI. Por quê? Aí eu anotei aqui no bloco de nota. Não, pelo simples motivo de serem atividades que atuam em profissões intelectuais. Esses profissionais possuem um órgão ou instituição que regulariza ou regulamenta a sua profissão. Advogados, psicanalistas, todos que mexem com a parte intelectual, eles entram, que tem CNAE, eles entram, né, na classificação do CNAE. O código do CNAE aí, do psicanalista é 8650003. Eles não podem ter MEI. Então, o psicanalista, se você for procurar um contador, ele vai te explicar. Você não pode ter MEI. Você precisa procurar o quê? Um profissional, um contador para abrir um CNPJ para você. Mas, professor Michel, eu estou no início, eu não tenho condição de abrir um CNPJ. Fica tranquilo. Você pode atender, você coloca lá o seu certificado de reconhecimento da sociedade. Você pode atender usando o CNPJ da sociedade. Mas você precisa também tirar um alvará para você. Isso você vai com toda a sua documentação, seu certificado de psicanálise, seu certificado de reconhecimento, sua carteira de psicanalista, suas declarações de análise e estágio, procura a prefeitura da sua cidade. Você pode tirar um alvará para você, para funcionamento. E isso é de suma importância. Eu sempre falo também para os nossos psicanalistas. Vai atender em qualquer lugar. Vai atender numa clínica, vai atender num consultório, que não seja o seu próprio consultório. Tira a xerox dos seus documentos coloridos, seu certificado, tira a xerox do seu certificado de reconhecimento, das suas declarações, e anda com você numa pasta. Porque existem pessoas ruins, existem pessoas que denunciam as outras. Isso é muito ruim. Eu já tive psicanalistas denunciados que eles ficam nervosos. E na hora que a polícia chega, não sabe o que fazer. Eu falo, mostra a sua credencial, mostra seus documentos. Eu deixei na minha casa. Então fala com a autoridade que você vai na sua casa buscar. Ou ele vai até a sua casa. Fica tranquilo. Muitas pessoas falam, está numa sociedade e é besteira. Está numa sociedade... Não, não é besteira. Você está num grupo de pessoas que estão lutando para melhorar a sua profissão. Então, isso é de suma importância para quem realmente quer viver de psicanálise. Outra. Professor, rapidinho. Fala. Você falou na questão de utilizar o CNPJ da mente renovada? Uhum. E como é que fica a questão do imposto de renda? Como se você vai fazer imposto de renda, como eu falo CNPJ, você vai como você estivesse atendendo pela mente renovada, mas o imposto de renda é seu, pessoal, no seu CPF. Só se você for abrir um CNPJ passando o seu CNPJ. Entendeu? Tá. E atendimentos online precisa abrir toda essa questão de alvará, tudo demais ou não? Atendimento não. Online não. Somente presencial. Somente presencial. Somente presencial. Tá, porque assim, tem pessoas que podem tanto denunciar na questão online quanto presencial, não? Não, online não. Online você só precisa ter suas credenciais. Online não. Tá bom, entendi. Agora, é importante que cada um procure a prefeitura da sua região, porque existem diferentes exigências, prefeituras. Aqui no Rio, você pega sua documentação, vai na prefeitura, você consegue tirar seu alvará. Você ali com o seu contrato de aluguel, você consegue. Então, mas cada região, cada município tem um trâmite para se fazer isso, tá? Isso é muito importante. Então, esses cumprimentos de requisito
para se manter sempre em ordem. Emissão de notas e recibos, você pode fazer também pelo seu CPF. Se você tiver CNPJ, você faz pelo seu CNPJ. Você pode dar notas, você pode dar com notas só se tiver CNPJ, claro. Agora, recibo você pode fazer. Recebi de fulana, tal. Alguns pacientes meus pedem recibos para o imposto de renda. E eu emito com o meu CPF. Tá? Então, para abrir o consultório, parece ser difícil, mas não é. Só que eu volto a falar. Não pense em abrir o consultório logo de começo. Comece a gerar autoridade em cima de vocês. Começam a fazer um trabalho de reconhecimento de autoridade sobre a sua vida como psicanalista, para depois você abrir consultório. Isso é muito importante. Outra dúvida que surge muito. Michel, deixa eu interromper um pouquinho Pode só. falar. Quando você traz a questão dos valores, se você pensar em termos de deslocamento, aluguel de sala, mesmo que seja por hora, se você for fazer essa conta, você acaba ganhando a mesma coisa do que você atendendo online, em termos de valor. Porque, por exemplo, R$ 150 a gente atende no consultório. Em casa, você atende a 90. Você vai pagar a sala, você vai pagar combustível, você vai pagar estacionamento. Então, isso tudo tem que ser calculado. Até na hora de você dar uma inclinação para um paciente. Por exemplo, para você sair para atender um paciente, não vale a pena. Se você consegue se deslocar para atender 2, 3, 4, você já está no local, vale mais a pena. Isso. Então, assim, são muitas questões. Deixa eu só tirar outro telefone tocando aqui. O que acontece? São muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção, né? Que a pessoa, às vezes, vai crescer o olho. Eu vou para o consultório porque lá é 150. Se você fizer a conta, vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Do que você atendendo em casa, você não tem deslocamento, enfim, né? Tem uma série de coisas. E ainda dentro da questão de criar autoridade, isso é muito interessante, porque aí a gente entra também na questão do psicanalista, ele não tem religião, né? Isso. Ele é neutro. E acontece muito comigo, dos meus alunos, meus pacientes, irem depois de um tempão comigo, eles vão lá caçar minha vida, descobre que você é pastora. Para as mídias, e aí eles pensam, mas você é pastora? Eu acho isso o máximo, né? Porque não houve nenhuma identificação, não houve nenhuma mistura naquilo que eu faço. Eu já superei esse processo. Hoje, eu sou requisitada para dar palestras, porque as pessoas me reconhecem como psicanalista. Mas me explica, então, mas foi rápido assim, de uma hora para outra? Espera aí, deixa eu só... Espera só um minuto. Eu já te ligo, só um instantinho. Aí o que acontece? Não é rápido. Porém, quanto mais rápido a gente se propor a fazer as lives, a caprichar no conteúdo específico, né? Isso tudo é que vai... Eu falo muito isso para os alunos. Você tem que ir criando essa identidade. Ela não vai surgir do nada. Sobretudo quando, de fato, por exemplo, eu era professora, coordenadora, diretora, sou pastora. Eu consegui fazer essa transição bonita, mas também não é da noite para o minuto. Não. Então, hoje, eu sou autoridade como psicanalista dentro do meio evangélico, sabe muito bem a diferença quando me convida para dar uma palestra sobre saúde mental, saúde, né, emocional, e quando eu sou convidada para ministrar a palavra de Deus. Então, é um trabalho que, no final, você percebe a importância disso, porque em qualquer meio que você transite, vão indicar você como profissional. Tem que haver, a gente tem que criar essa identidade e insistir muito nisso. Eu acredito que as pessoas que estão assim, tendo a minha supervisão
estejam bem orientadas nesse ponto, porque é uma coisa que tem que ser feita. Senão, você não vai sair do seu lugar comum, né? Você vai continuar eternamente o professor, ou o médico, sei lá o que for. Mas se você fizesse, se eu fizesse o que o professor Michel fala desde o início, e com disciplina, né? A gente tem que ser franco, criando as lives, tendo uma disciplina na frequência do conteúdo, com o conteúdo da psicanálise, eu já estaria muito mais à frente. Aqui eu não me dedico só a isso, né? A gente tem N coisas, mas é um caminho das pedras que você tem trazido que leva ao sucesso. Quem se propor a seguir vai ser muito bem sucedido. Só queria deixar esses dois aspectos registrados. Vai ficar registrado. E outra coisa, o que a doutora Tânia falou é de suma importância. Você precisa pontuar e você precisa adaptar os seus atendimentos. Porque se for botar no valor, às vezes não vai ser interessante você sair de casa. Mas para atendimentos online também você vai ter que se organizar. Você quer anotar aí? Você vai ter que comprar um celular melhor, você vai ter que adquirir um notebook melhor, você vai ter que botar uma internet melhor na sua casa, porque se ficar com essas internets baratas, essas internet de plano de celular, você não vai conseguir atender ninguém. Você vai ter que criar uma estrutura informatizada para você. Um celular um pouco mais potente, uma internet com mais gigas, um computador, começar a usar o Zoom para você, porque no Zoom você consegue ver tudo aqui. Eu estou vendo a doutora Tânia aqui, estou vendo o vaso verde dela atrás, estou vendo a cômoda, estou vendo os quadros, estou vendo tudo. Coisas que, às vezes, pela ligação pelo WhatsApp, corta, não fica legal. Então, você precisa se adaptar às ferramentas tecnológicas para você usar como psicanalista. Isso é de suma importância. E tudo isso que eu estou falando, nós temos uma matéria lá, que é marketing para psicanalista. Eu tenho pessoas que mandam depoimentos que elas conseguem fazer como que a gente fala, gerar autoridade, atendimento gratuito, tudo isso é muito importante para você, tá bom? Vamos lá. Pode falar. Rapidinho, só para completar. Eu faço palestras gratuitas há 5 anos. Olha aí. Você vai começar a colher daqui a pouco seus frutos. Todo mês eu faço. É isso aí. Isso é muito bom, isso é muito importante. Quem fala? Leonardo. Fala, Leonardo. Eu gostei do exemplo, viu? Do professor, diretor. Quando o senhor começou a falar, disse, meu Deus, ele está falando comigo. Então, professor, quando o senhor fala de a gente tiver um colega psicanalista, a gente procurar e até atender junto, né, fazendo aquela troca de momentos, de horários. Com outros terapeutas, por exemplo, se eu moro numa cidade do interior mesmo, sabe? Cidade pequena e, por exemplo, eu não conheço outra pessoa aqui em Curaçá que seja psicanalista ou que esteja fazendo. Mas tem outros terapeutas. Aí, por exemplo, é interessante até que a parceria com esses outros profissionais para que tenha um coletivo, né, um conjunto e agregue melhor. Eu acho interessante, muito bacana quando o senhor fala de a gente criar essa autoridade, né, profissional, ser reconhecido, porque, de fato, as pessoas sempre vão associar, pelo menos me associam. E é interessante assim, eu sou professor, né? Direção é um cargo temporário que a gente ocupa. Isso. E é interessante que o professor que está numa direção, ele deixa de ser professor, ele perde o nome, ele só vira diretor. Verdade. Eu estou na direção de uma escola de ensino fundamental anos finais. Então, do 6º ao 9º ano, e tem EJA. Então, os meninos chamam a gente ainda de tio e de diretor. Né? Então, assim, diretor, aconteceu isso, então deixa de ter um nome. E acontece, de fato, isso. Assim, as pessoas, a gente fala que está fazendo psicanálise, né, tá? Mas as pessoas sempre olham para a gente como professor, como diretor. Então, isso para mim, essa fala do senhor me enriquece muito de criar essa identidade.
E que bom que, por exemplo, também, aí como o Eduardo coloca, assim, o curso em si, né, por mais que eu, por exemplo, não vá desenvolver e não vá exercer a psicanálise, para mim, até agora, já foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Porque olhar tudo, até para mim mesmo, primeira coisa foi comigo mesmo. Tá ali estudando e dizer assim, meu Deus, aqui sou eu. E você começa a olhar diferente para você mesmo. Isso é muito E, bom. de certa forma, na escola, né? Por exemplo, enquanto diretor, você leva um aluno para a direção, não leva um aluno para a direção, e você começa a conversar com essa pessoa, e você já não tem mais aquela conversa pedagógica. Não é mais uma pergunta de diretor, agora é uma pergunta mais humanizada, e você começa a investigar a pessoa, perguntar à família, e você começa, daqui a pouco você chama a família, e já começa a olhar para a família, já dizendo outra coisa à família. Então, isso, assim, para mim tem sido muito bom, e os colegas já fazem isso, assim, sabe? Conversa com o Leonardo, sabe, minha filha? Manda conversar com o diretor, ele é muito bom nessas conversas assim. E eu já tive, assim, não muitas, como a doutora Tânia coloca, mas a oportunidade de palestrar é muito interessante. Assim, é uma cidade muito pequena mesmo, e todo mundo se conhece muito, e a gente passou, assim, em um povoado daqui da minha cidade, 2 professoras faleceram recentemente. E aí eu tive a oportunidade de ir no sepultamento da última professora que faleceu nessa comunidade. E eu vim de lá assim, muito tocado e chamei a coordenação da escola e disse, olha só, vocês precisam chamar um profissional para conversar com as crianças sobre o luto e sobre a perda, né? Porque para eles não vai ser fácil. E aí, daqui a pouco, eu disse, olha, tem os psicólogos, a Secretaria de Educação tem psicólogo e tal. O destino, o universo sobrou para mim, professor. Muito E bom. aí, Muito bom. eu procurei Rubens, que é quem estava, é o meu terapeuta, é o meu psicanalista. Aí ele me deu uma ajuda, ele me incentivou muito, ele foi falar das fases do luto. E interessante que, assim, foram 3 momentos em um, com as crianças, com os jovens e com os profissionais. Que lindo! E aí trabalhar isso, o luto, para essas 3, cada uma tem o linguajar era diferente, né? Eu não ia tratar com criança falando de uma forma como falei com os profissionais. E foi muito bacana, foi muito importante, porque criou essa visão dentro da Secretaria de Educação. Então, quando teve um caso de um suicídio de uma vigilante, e aí a escola parou, a comunidade parou, a secretaria me procurou para que eu fosse falar, repetir a palestra do luto lá com essa outra comunidade. Então, assim, isso é bacana porque, de fato, quando o senhor diz isso, cria, as pessoas já começam a aliviar assim, chama ele, morre alguém, chama Leonardo para conversar, que ele consegue conversar melhor. Então, é muito bacana isso. E como o senhor diz assim, e principalmente cidade do interior, as pessoas ainda têm muito preconceito com relação à terapia. Né? Gerou autoridade. Isso gerou autoridade na sua vida, Leonardo. Que bom. Então, quando as pessoas têm muito preconceito, dizem assim, ó, procure, eu já falo assim, só, por que você não procura uma ajuda profissional de alguém que vai lhe entender, que vai ouvir você sem lhe julgar? Talvez você vai conseguir se libertar muito mais de tudo que você vive, porque é compreensível. Tudo que acontece com a gente, toda a nossa reação é compreensível, mas tem como a gente se curar. Mas as pessoas têm muito isso, né? Assim, eu não vou para o CAPS que eu não sou doido. Eu não vou procurar isso que eu não sou doido. E conta muito com isso. E uma outra coisa da terapia de floral que eu queria dividir com vocês, né? Tá lá, Léo, na terapeuta floral, já botei no meu Instagram isso. Mas aqui em Curaçá, que é uma cidade pequena, todas as farmácias vendem
floral. Está lá, assim, na prateleirinha, assim, um negócio de floral. Já tem lá na embalagem ansiedade, insônia, tal. Aí eu já até perguntei a menina da farmácia, né? Vem cá, vende muito esse produto aqui? Ela disse, rapaz, tem 4 meses que eu estou aqui, nunca vendi nenhum. Aí eu sou, meu Deus. Olha só. É porque eles eu vão sou mais pela terapeuta indicação, floral. né? Como? Eles vão mais pela indicação do psicanalista, do terapeuta floral, sabe? né? Não tem, Diana. Entendeu? Porque assim, começaram a vender, botaram na farmácia, e nas farmácias, acho assim, na coisa da concorrência, uma começou a vender e todas acharam o fornecedor. Aí você passa, tá lá assim, num balcão, uma caixinha assim, como se fosse uma prateleirazinha. E tem vários florais. Mas, poxa, mas ninguém, talvez nem conheça, sabe? As pessoas não conhecem, tá lá, só vê o nome, ansiedade, insônia, insegurança, mas não tem. Aí eu já, né, peguei, olhei, aí tem os florais, as misturas dos florais e tal. Aí eu virei para atendente e disse, olha só, eu sou terapeuta floral. Qualquer coisa que você precisar assim, né, pode me procurar que a gente conversa para até poder ajudar nisso daí. Ela disse, tá bom, eu vou querer uma consulta com você, Léo. E aí, na hora, professor, assim, por exemplo, em outros momentos, e que bom também ouvir isso, da gente poder iniciar atendendo de graça para criar essa autoridade, porque também a gente, erroneamente, a gente pensa assim, rapaz, eu estou pagando caro, investindo, né? Então, peraí. Mas que bom ouvir isso, porque, de fato, com muita humildade, a gente precisa se reconhecer como uma pessoa em crescimento, né? E ouvir de doutora Tânia isso, olha, eu tenho 5 anos que palestro gratuitamente, então isso também nos fortalece a dizer assim, que a gente continue. E para encerrar, dizer assim, essas palestras com relação ao luto, talvez, se a secretaria tivesse me pagado, né? Se eu tivesse sido remunerado para essa palestra, talvez eu não teria, para mim, enquanto pessoa, o pagamento que eu recebi, que é a gratidão. É você conseguir, sabe assim, e para mim foi uma vitória muito grande com criança, porque adulto é mais fácil, né? O colega era mais fácil, mas com criança, você conseguir prender a atenção da criança, falando de luto, falando do que aquela pessoa representou e qual eram as fases do luto, e que era entendível, e que eles iam passar por isso, pode acontecer isso, e de uma forma lúdica para a criança, para mim foi talvez o maior pagamento que eu pudesse receber, além do convite da própria Secretaria de Educação, né, que tem psicopedagogo, psicólogo, uma infinidade de profissionais contratados para isso, mas de repente foi o professor, o diretor, que eles incutiram de chamar. Então, que bom. Isso é muito bom. Leonardo, tem mais terapeuta floral aqui, deixa eu explicar para vocês. Uma coisa que vocês têm que bater no florais. Esses florais que ficam lá todos prontos, da mesma empresa, tal, é beleza, até faz efeito. Mas você tem que bater que as pessoas precisam de uma receita específica para ela. Vai ser uma consulta com um terapeuta floral que você vai ouvi-la, você vai ver as suas reclamações, realmente quais são os florais que ela precisa, porque lá eles misturam os florais e botam lá ansiedade. Sim, é até o mesmo que você vai passar, mas quando você faz uma receita específica para a pessoa, há um efeito melhor. Então, você precisa falar para a pessoa, eu não vou te dar uma receita apenas para você ir lá e comprar, eu vou te dar uma consulta, eu vou te ouvir, eu vou ver quais são os florais... É personalizado, né? Oi? Vai criar um específico, que é personalizado. Personalizado. Comprado lá, já está lá. E fora o acompanhamento também, porque quando você tem o acompanhamento, você vai mudando o floral. Depois de um mês, você já não está com tanto aquilo que você precisa modificar. Porque a gente tem uma quantidade para colocar, né? É isso aí. Muito bom. E aí, Michel, lembrando que dentro dessa questão
aparentemente gratuito, quando você, no teu atendimento, eu tenho paciente que eu já fiz floral, quando você agrega ao teu atendimento, né, a receita de um floral, você ainda agrada mais o teu paciente, promove uma cura, né, potencializa o trabalho que você está realizando, ele sai satisfeito porque ele não pagou um outro profissional, você foi ali uma pessoa que generosamente incluiu esse atendimento. Então, assim, quando a gente entende que a gente não trabalha para ganhar dinheiro, a gente começa a ganhar. Isso. Porque aí é que a gente entrega o nosso melhor. E as pessoas percebem isso claramente, né? Eu não entendo uma pessoa que trabalha com ser humano que tem o único foco dinheiro. Não tem. Tá? Só para a gente lembrar que dá para você também... Aí, daqui a pouco, os alunos vão falar assim, poxa, a gente dá consulta de graça, faz floral de graça, dá palestra de graça. Calma, né? A gente planta e, no tempo certo, a gente vai colher. Vai colher, sim. Agora, uma coisa interessante, outra coisa que surge umas dúvidas, vou abrir para vocês. Estou quase 15 para as 9 já, gente. Meu aniversário, eu nem saí para comer nada com a família, misericórdia. Deixa eu falar para vocês. Onde o profissional, vou encerrar com isso, onde o profissional ele pode atuar? As pessoas confundem muito isso. O que é a psicanálise clínica, o que é a psicanálise institucional? Hoje, teve uma reformulação, e eu vou fazer uma aula, a gente vai começar sobre a nova CBO, tivemos algumas reformulações. E outra coisa, a psicanálise clínica, você vai abrir seu consultório, você pode trabalhar em hospitais particulares, você vai trabalhar de forma clínica, normal, abrir consultório, hospitais e clínicas de pessoas que querem te contratar. Institucional. O que é psicanálise institucional? Trabalhar em instituições, escolas, ONGs, empresas. Hoje, o profissional psicanalista, eu falo para vocês que vocês podem atuar em qualquer lugar que tiver uma alma humana. Uma empresa, se você não sabe, muitos sabem disso, 25% dos casos de afastamento em qualquer empresa hoje é por problemas emocionais. Exemplo, Leonardo é diretor, a Tânia foi diretora. Quantos professores não pegam licença e não vão trabalhar durante um tempo porque estão com problemas emocionais? Divórcio, confusão com filho, com família. Então, 25% de afastamento das empresas é por problemas emocionais. E se essa empresa contratar um psicanalista para estar lá atendendo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana? Outro lugar que dá para entrar também, as pessoas nem imaginam, é academias. Tem pessoas que vão para as academias só para esquecer o problema. E se ela chegar na academia e ela encontrar um banner bem grande, veio malhar, que bom que você veio malhar seu corpo. Mas se você quiser malhar também a sua mente e tirar todo o seu estresse, aqui temos um profissional da saúde emocional, psicanalista Diana Rocha. Dentro de uma academia. Além de lá malhar, tem uma salinha e a pessoa vai lá e faz uma consulta com o psicanalista. Vocês podem entrar. Hoje, o psicanalista, escolas, principalmente as escolas particulares, e anota o que eu estou falando para vocês, vai ter um tempo que as escolas públicas, as escolas particulares, vão vir atrás da gente para manter lá, para atender crianças, os pais. Hoje, então, se falando de várias síndromes, vários aspectos, autismo que está forte. O maior problema é os pais entenderem, é os pais aceitarem. E se tiver um profissional lá para poder conversar, explicar, falar tudo isso, vai ser de suma importância. Então, hoje, você, psicanalista, pode atuar em qualquer lugar que tiver uma alma humana. Vou abrir para mais 2 perguntas. Alguém quer perguntar? Vou encerrar. E na próxima semana eu vou fazer... Vocês podem estar mandando também opção de temas, mas na próxima semana eu quero falar várias coisas. Salário de psicanalista. Quero desejar meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Além dos parabéns, que Deus abençoe a vida do senhor e Amém. Possa continuar gerando na vida de muitas outras pessoas essa autoridade e essa possibilidade
da forma como o senhor faz, a gente possa também estar curando outras almas. Isso aí. Né? Isso é muito forte, muito grande. Então, que Deus continue abençoando essa linda missão. 100 mil pessoas através de vocês. Eu vou alcançar 100 mil pessoas através de vocês. Amém. Então, é isso. Aí, eu só vou fazer uma pergunta que não foi da aula, mas uma curiosidade. Por exemplo, a Mente Renovada tem um código de ética. Tem. Outras sociedades têm códigos diferentes ou é um código em nível nacional? São diferentes. É uma base. Quase todos são iguais. É que vai se adaptando. O que acontece? Cada código de ética vai se adaptando de acordo com o seu estatuto. O que você coloca lá no seu estatuto. Aí você vai adaptando. Esses dias, a Diana me fez uma observação muito importante. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sou eterno aprendiz, nós vamos melhorando. Tem todo o processo lá no Código de Ética, só não tem as penalidades para quem errar. Não tem. Não foi, Diana? Foi, porque se alguém fizer alguma cagada, se alguém fizer alguma besteira, fizer alguma coisa contra o paciente ou contra o próximo psicanalista, o registro dele não é cassado e fica tudo de boa? E cadê as penalidades? Cadê Eu que esqueci na hora de colocar, eu esqueci de botar. Eu falei para ela assim, me ajuda, faz uma pesquisa aí, vamos colocar as penalidades. Porque missão dada tem que ser cumprida.Ela abriu meus olhos. Então, me ajuda aí, vamos junto. Só para terminar, Michel, nós vamos te ajudar a alcançar 100 mil pessoas. Ainda mais agora com o livro. O primeiro livro da Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Quem ainda não entrou nesse projeto, faz favor de correr. Isso. Faltam poucos temas. Se não me engano, só faltam 10, né? Só faltam 10 ou... Não, faltam 9, porque o Eduardo Danju, ele vai pegar um tema. Estou trabalhando com ele, ele vai pegar. Então, já estou contando menos dele. A Diana vai pegar também. Ele vai... Leonardo, bota o dízimo aí que eu faço o livro valer a pena. Eu boto metade da grossura, vai ser meu tema. Ô, Tânia, vamos trocar um tema. Vamos trocar o tema. A visão da psicanálise sobre o autismo. Vamos mudar o tema aí. Podemos incluir, mexer, não tem problema. Isso aí. Mas aí você quer incluir ou você quer trocar algum? Vamos ver. Eles vão ver se a gente vai incluir ou trocar. Tá. Não, mas tranquilo. O pessoal que está aqui, né, o pessoal que está ligado, aproveita a oportunidade. Quem não está sabendo, procura a gente para se informar melhor, porque daqui a pouco vai estar completo. Aí não adianta chorar. Doutora Tânia, você que é expert em anotação, anota aí para a gente, mais ou menos assim, a visão da psicanálise sobre o autismo. Quanto tempo a gente tem para fazer o capítulo? São 6 páginas do artigo. Depois você vai ficar sabendo. Vamos parar de ansiedade. Não, é só para falar do presente, né? Porque para alcançar 100 mil, a gente não vai ter pernas. Mas o livro voa. Né? Quem quer te parabenizar, eu tenho certeza que quer participar desse projeto aí. Já tem até o projeto para quando sair. Ele vai ser lançado em abril de 2024, tá? É isso aí. Já tem o projeto. Mês de aniversário, né? Eu acho que teve algum combinado aí. Isso aí. Foi o Celso que fez isso. Já tem um tratado já para quando sair a versão em português, vai ter a tradução da versão inglesa. Já tem a pessoa que vai traduzir. Entendeu? É isso aí. Arrasou. É isso aí. Então, gente, você que não pegou o tema aí, entre em contato com a gente, com a doutora Tânia e comigo. Você que ainda não é afiliado à Sociedade Mente Renovada, como psicanalista em formação ou como psicanalista, pode entrar em contato com a gente. Você que quer levar palestras, tem palestrante aí, doutora Tânia, eu palestro. Você quer levar encontros de psicanálise, de network para a sua cidade, você pode falar com a gente. Filiação, nós temos tudo aqui para poder te ajudar, tá? Nosso intuito aqui é crescer, te fazer crescer, e eu tenho recebido pessoas de várias outras instituições. Eu tenho recebido pessoas que têm
que tem falado, eu assisto suas lives, eu te acompanho na internet, você tem ajudado, tal. Isso é o meu presente, isso é o meu pagamento. E como a doutora Tânia falou, o dinheiro é consequência, nós não somos escravos do dinheiro. O dinheiro é para ser usufruído. E que depois de um bom trabalho, sempre vem os frutos. E o meu desejo é que vocês cada vez mais gerem valores. Essa aula vai ficar gravada, eu vou botar lá no YouTube e mandar para vocês compartilharem com outras pessoas. Porque tem muitos psicanalistas que têm muitas dúvidas. E nós vamos continuar com essas lives, com dúvidas, falando sobre psicanálise, gerando valores. Se vocês tiverem algum tema que vocês tenham dúvida, pode mandar para o grupo de filiados, ou mandar para o meu privado, ou mandar aqui para o Mente Renovada, que nós estamos aqui para poder ajudar cada um de vocês, que vocês tenham excelência. E só para finalizar, o Leonardo falou que até que ele não vai exercer, você vai exercer sim, pode ficar esperando. E vai chover de pacientes para você aí na sua cidade. Tá? Amém. E vamos fazer um encontro de psicanálise aí, uma palestra aí com o professor Michel Silva na sua cidade. E vai ser muito bom. Obrigado, doutora Silvana. Se prepare para o calor. Doutora Tânia, Eduardo, tá? E estamos juntos aí até depois do fim, estamos juntos até... Faz o print, professor. Vamos lá, vamos fazer o print, hein? Já fiz alguns, vou fazer agora. Todo mundo sorrindo. Agora, 1, 2, 3 e... Já. Vou botar lá nas redes sociais. Tá bom? Grande abraço para vocês. Tamo junto. Aproveite sua noite. Você. Mande bola virtual para a gente. E essa semana a gente se encontra. Em nome de Jesus, eu quero. Amém. Tchau. Tchau.